Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é realizado pelo GEL, Grupo de Estudos dos Livros da Codificação, do Centro Espírita Luz e Verdade. O CELV, ele fica localizado à Rua Vitor Alves, 226, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Hoje estaremos estudando o capítulo 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Então, meus irmãos, para darmos início ao nosso estudo, vamos colocar aqui uma música de harmonização, que é do Coral Espírita de Bangu, né? Olha que legal, aqui da nossa área. Então vamos lá. Logo depois eu passo a palavra, né? A Juliana já pode ficar à vontade para fazer a nossa prece inicial. Porque te conheci por doutrina de amor, aprendi que a vida tem um outro valor. Ensinou o que é amar, ensinou a me governar, reformar sentimentos em mim, qualidades melhorando em mim, as lições que vou aprendendo, também vou vivendo, recebendo amor daqueles que aprenderam a amar com Jesus. O amor sublimado nos transforma em luz. As lições que vou aprendendo, também vou vivendo, recebendo amor daqueles que aprenderam a amar com Jesus. O amor sublimado nos transforma em luz. Transforma em luz. Então eu convido a todos a fecharmos os nossos olhos, elevarmos os nossos pensamentos ao alto, fazendo com que essa sintonia entre nós e a espiritualidade amiga possa se estreitar, possa permanecer presente em cada coração que nessa noite está aqui para mais um estudo. Que possamos então, envolvidos nesse amor de Jesus, nesse abraço cheio de doçura, de serenidade, de bondade, nos colocarmos à disposição para o trabalho, buscando no aprendizado, através do conhecimento, os instrumentos que precisamos para seguirmos adiante na nossa caminhada. Que o Evangelho do Mestre Jesus possa fazer parte do nosso dia a dia, porque ele fala do amor de Jesus por cada um de nós. Porque o Evangelho nos convida ao trabalho e serve como uma base muito forte, um alicerce de força e de fé na nossa caminhada. Então, que envolvidos nessa ternura pelo amor do Mestre Jesus, possamos iniciar os estudos da noite de hoje. Dá-nos licença, que assim seja, graças a Deus.
Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Então, Lene, à vontade. vamos nós, né? Então, a gente começa hoje aqui, começa e termina, né? Porque é só hoje, esse capítulo não é dividido. Esse capítulo, então, 24. Eu me esqueci que eu ia trazer, mas vamos lá. Eu ia trazer a parábola, né? Mas eu esqueci. Então, vamos ler, né? Precisamos ler. Até sair da página. Então, esse capítulo, né? Ele vem falando da candeia, né? Porque a gente não põe a candeia debaixo do alqueire. E temos uma parábola, né? Ele inicia com essa parábola. Ele não é uma parábola, né? São citações bíblicas, perdão. Ele vem falando sobre parábolas, né? Então ele começa lá. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na ao contrário sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 15. Aí de Lucas. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. E o terceiro, aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes fala por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque àquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Àquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos, e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos, e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Mateus capítulo 13, versículos de 10 a 15. Bom, meus amigos, então, a gente tem aqui alguns termos, né, que é importante a gente estar pensando. Não é difícil da gente compreender, mas não são termos que a gente usa hoje em dia mais, né? Que são a candeia e alqueire. No caso, o alqueire, a gente até usa, mas com um significado diferente, né? A candeia, então, ela era uma lâmpada formada por um recipiente, que dizem ser de barro, né? Com um bico pelo qual passa a extremidade de um pavio, que se enche, então, com óleo para poder queimar esse pavio. E o alqueire era uma medida dos romanos, né, de capacidade para secos e líquidos. E ela era variável, mas tinha em torno de 35 litros. E aqui no Brasil, o alqueire, na verdade, é uma medida agrária, né? Não tem nada a ver com isso. Aqui, então, esse alqueire, ele se refere a um recipiente, a um vaso, um pote, um vasilhame, que, na verdade, é bem grande, né, para poder conter essa quantidade toda ali de litros. E era onde eles guardavam, então, o óleo, o azeite, na época, né, para poder ser usado lá na candeia. E aí, então, quando Jesus fala, né, dessa questão de não se colocar a luz, né, a candeia lá debaixo do alqueire, é pelo menos estranho, né? E Kardec começa falando exatamente isso. É no mínimo de se estranhar, né? Ouvir Jesus falar isso, porque ele próprio, ele ocultava o sentido das suas palavras através das suas parábolas, né? Então, ele colocava tudo sob alegorias, né? Então, nem todos podiam compreender. E aí a gente pensa assim, é meio esquisito, né? Jesus falar um negócio desse, está sendo contraditório. Mas, na verdade, não é bem isso, né? É só a questão da gente pensar um pouco sobre.
E aí ele fala, então, não se acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro. Então, assim como a gente não acende uma luz, senão para dissipar, né, a escuridão, para, na verdade, iluminar o ambiente, do mesmo modo, aquele que possui o conhecimento das leis divinas não deve guardar para si, mas divulgá-lo através da palavra, através do seu exemplo, né? Então, nós devemos deixar a luz ao alcance de todos, para que possam ser iluminados, e não guardar essa luz para nós. E ele fala também que nada secreto, né, que não haja de ser descoberto. Então, tudo que se acha oculto será descoberto algum dia. Né? E o que o homem ainda não pode compreender, lhe será gradativamente desvendado, senão aqui na Terra, em mundos mais adiantados, né? Que a gente sabe que a gente está sujeito à evolução, né? Que nós todos vamos evoluir. E vamos evoluindo também de mundos para mundos, né? Vamos sair desse mundo para um mundo mais adiantado. Deus nos concede ocasiões também, né, constantes de esclarecimento e nos assegura o entendimento progressivo das suas leis. Está aí, bendita lei do progresso, né? E ele fala, falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não escutam e não compreendem. Que essas verdades eternas contidas nas suas parábolas, apesar de ouvidas por muitos, né, porque era ouvida por multidões, só podiam ser compreendidas por aqueles que já possuíam um determinado grau de adiantamento espiritual. Eles já conseguiam compreender, já tinham esse entendimento. E Jesus não era o único, né, que falava por parábolas. Os mestres judaicos também falavam por parábolas. Então, isso era uma forma já habitual de ensino, né? Era uma forma muito utilizada. E, às vezes, também Jesus até falava a parábola para que a multidão se interessasse. E não compreendendo, porque a maioria não compreendia mesmo, né? Quisesse segui-lo, então, para buscar entender o sentido real, né? Todo o ensinamento ele deve ser sempre proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir. Porquanto há pessoas a quem uma luz, por demais viva, ela deslumbraria, né, sem as esclarecer. Né? Não permitiria que a pessoa tivesse condições realmente de compreender. Né? Muita luz. E aí eu pensei aqui, né, quando a gente fala nisso, eu lembrei do mito da caverna. Acho que vocês já devem conhecer, mas eu vou aqui dar uma clareada só para que quem não conhece ou quem está esquecido dela, né, possa se recordar. Então, alguns homens, desde a infância, geração por geração, eles se encontram aprisionados em uma caverna. E aí, nesse lugar, eles não conseguem se mover, porque eles estão acorrentados, né? Eles estão presos. E estão presos a uma parede, acorrentados a uma parede. E estão virados de costas para a entrada da caverna. Eles ficam voltados para o fundo, eles só conseguem ver aquele fundo. E atrás deles, então, nessa parede a qual eles são acorrentados, né, tem uma fogueira atrás da parede, que ela permanece acesa. E por ali fora passam homens transportando coisas, mas como essa parede oculta o corpo dos homens, eles só conseguem ver as sombras desses objetos que são transportados para um lado e para o outro. E essas sombras são projetadas, então, no fundo da caverna, que é o que eles conseguem ver, né? São compreendidas por eles como sendo tudo que existe no mundo, porque eles não conhecem o mundo, né? Eles só conhecem o mundo através dessas sombras. E aí, certo dia, um dos prisioneiros, ele consegue se libertar daquelas correntes que o aprisionavam, mas com muita dificuldade ele busca a saída da caverna. Só que, quando ele sai, a luz da fogueira, assim como também a luz do exterior, né, a luz de fora, agride um tempo cego, porque ele nunca tinha visto a luz, né, o tempo todo ali dentro da caverna. E aí, então, ele pensa até em desistir e voltar para aquele conforto da sua prisão, a qual ele estava acostumado. Só que, gradualmente,
ele consegue ir enxergando, ele consegue, então, ir observando e admirando o mundo exterior à caverna. Então, ele consegue começar a conhecer realmente o mundo, né? Entretanto, aí ele é tomado de compaixão, né? Ele lembra dos companheiros lá da prisão dele, né? E decide enfrentar o caminho de volta à caverna com o objetivo de libertar, então, os outros e mostrar-lhes a verdade. E aí, o Sócrates propõe ao seu interlocutor, né, a pessoa que estava com ele, que ele imaginasse o que ocorreria com esse homem em seu regresso. E aí eu proponho a vocês também, vamos imaginar agora o que aconteceria, né? E aí, então, esse homem responde que os outros, vamos ver se vocês também estão pensando como ele, acostumados à escuridão, não acreditariam no seu testemunho, que aquele que se libertou teria dificuldades em comunicar tudo o que tinha visto, que seria toda a verdade de uma vez só, né? Por fim, era possível, então, que o matassem até, né, sob a alegação da perda da consciência ou da loucura. E aí, vocês pensaram mesmo que ele? Então, aqui, quando eu penso nessa questão, é por conta da luz, né? Que realmente ele ficava lá no escuro da caverna, sem ver nada, sem conhecer nada, e no momento que ele sai, muita claridade, e tudo de uma vez só, ele fica ali cego. E é assim que as pessoas ficam, é assim que nós ficamos, quando vem de uma vez só muita luz. Então, por isso a gente precisa, né, dessa forma gradual, da gente ir vendo a verdade, da gente ir se acostumando e conhecendo, né, aos poucos, né, para que a gente possa comportar mais verdade. E a pergunta lá do Livro dos Espíritos, que também vem colaborar com essa questão, é a 628, por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? E os Espíritos respondem, importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado, né? Então, é assim, aos poucos a gente vai conseguindo adquirir, né, cada vez mais essa luz, cada vez mais o conhecimento, compreendendo cada vez mais a verdade. E todos passamos, né, pelas fases naturais, né, pela infância, pela juventude, pela maturidade. Então, essa é a nossa evolução natural. Os ensinamentos devem vir, então, na época adequada a cada fase, né? De nada adiantaria a gente querer ensinar, um exemplo aqui, uma coisa bem absurda, o logaritmo a uma criança que está no jardim de infância, né? De jeito nenhum ela conseguir absorver esse entendimento. Então, isso vai ficar guardado para o momento certo, para o momento adequado da fase que ela puder realmente estar compreendendo, né? Então, quando ela estiver pronta para isso, que já não vai ser mais criança, com certeza. Assim também acontece conosco, né, em relação à luz espiritual. Quando nós estamos prontos, quando nós já nos desenvolvemos o suficiente, amadurecidos, aí nós mesmos iremos em busca dessa luz viva, né? A providência, então, ela gradualmente revela as verdades para nós, né? Então, essas verdades, elas vêm se desvendando, né? À medida que a humanidade vai se mostrando amadurecida para poder recebê-las. Então, a providência, né? As mantém de reserva e não sob alqueire. Só lá, assim como aquele aprendizado que seria para a criança, vai ficar guardado para o momento que realmente ela tiver condições de estar compreendendo, né? Apesar da palavra de Jesus ser de conhecimento público, né, o significado de seus ensinamentos ainda permanece oculto para muitos, porque somos capazes de aprender apenas aquilo que está à altura do nosso entendimento. Entendimento esse que é fruto do nosso progresso, tanto intelectual quanto moral, alcançado lá pelo nosso espírito. Então, e aí alcançamos como? Né? Através das nossas sucessivas encarnações. Então, para que a gente possa adquirir mais conhecimento, também depende de nós buscarmos nos melhorarmos, buscarmos progredirmos, né? E a pergunta, tem mais uma perguntinha aqui do Livro dos Espíritos, é a 619, Kardec faz a eles, né? Se a todos os homens facultou Deus os meios
de conhecerem a sua lei. E aí eles respondem: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue, né? Mais uma vez, né? A lei do progresso aqui, né? O progresso é inevitável, a gente sabe que ele vai ocorrer, né? É uma lei. Então, Jesus ele ocultou, mas foi temporariamente, o sentido de alguns de seus ensinamentos, para que a confusão e a dúvida não se estabelecessem entre nós, né? E nós temos, então, a inteligência que orienta o nosso desejo de conhecimento e nos permite também a descoberta das respostas para as nossas indagações. E, em algum momento, né, a lei do progresso nos impele a buscar esses conhecimentos, né? Nós somos impostos a buscar, né, esse conhecimento. E precisamos, então, buscar realmente essas respostas através do nosso estudo, né? Aqui vem a importância, então, do estudo. É importante mesmo que a gente busque essa luz por nossa conta, né? De ter também Jesus como mestre, né? A gente não pode esquecer disso nunca, como nosso guia, e o Espiritismo que nos esclarece. Mas nós precisamos buscar, nós precisamos fazer esse movimento, né? E aquele que já tem, mais lhe será dado. Aquele que não tem, mesmo que tenha, se lhe tirará. Isso a gente ouve assim, acha meio estranho, né? Como que não tem, ainda vai ser tirado, né? Então a gente pode perceber aqui nessa passagem que faz uma referência aos bens espirituais, né? A observância dos preceitos divinos faz com que esses bens, que constituem a verdadeira riqueza do espírito, aumentem incessantemente. E, por outro lado, aqueles que se ocupam apenas da vida material, que se esquecem de desenvolver os bens espirituais, o pouco progresso que possuem vai ficar, então, estacionado. E a gente tem lá no Livro da Esperança uma mensagem que ela contribui bastante aqui com essa questão, que eu trouxe também para a gente, tá? É a mensagem 58, Livro da Esperança, de Emmanuel, né? Ter e manter. Ele começa falando, porque o que tem ser-lhe-á dado, o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E não é Deus quem retira daquele que receberá, é o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óbolo que lhe caiu no coração. Reflitamos em alguns quadros da vida. A quem se consagra ao serviço, mantendo o trabalho, mais progresso. A quem auxilia o próximo, mais recursos. A quem respeita o esforço alheio, mantendo a colaboração em louvor do bem, mais estima. A quem estuda, mantendo a instrução geral, mais cultura. A quem cultiva a compreensão, mantendo a concórdia, mais clareza. Agora, a quem confunde os outros, mantendo a obscuridade, mais sombra. Ou, se preferirem, menos luz, né? A quem se queixa, mantendo o azedume, mais desânimo, ou menos ânimo. A quem se irrita, mantendo a agressividade, mais desespero, ou menos paz. A quem cria dificuldades no caminho dos semelhantes, mantendo obstáculos, mais problemas, ou então menos facilidades. Na mesma diretriz, quem se empenha a compromissos, mantendo dívidas novas, mais deveres, e a quem solve obrigações, mantendo novos créditos, mais direitos. Nós todos, os espíritos em evolução, temos algo a planejar e realizar, suprimir e aperfeiçoar no mundo de nós mesmos. A doutrina espírita, desenvolvendo o ensinamento do Cristo, demonstra que em toda parte, nas realidades do espírito, daquilo que habitualmente mantemos, teremos sempre mais. Então, era para tentar dar uma clareada aí, mas eu acho que deu para clarear, né? Aí ele vem falando, então, da questão dos homens que
que entram a possuir as verdades, né? Aqueles que conseguem possuir as verdades, quase sempre as ocultam do vulgo, né? Das outras pessoas, né? Das pessoas comuns, das pessoas normais, com o intento de o dominarem. Né? Aí é aquela questão, quanto mais eu escondo, mais eu domino. Então, eu oculto dos outros o que eu conheço, né? Eu oculto as verdades, porque dessa forma eu tenho domínio sobre essas pessoas, né? E isso vai se dar em vários aspectos, né? Vai se dar no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no lar, né? Vai se dar também no aspecto religioso, no aspecto político, né? E aí eu trouxe aqui um exemplo bem bobo, mas que eu acho que fica fácil da gente também alcançar, né? Que é na culinária, um exemplo. Eu gosto muito de cozinha, eu pensei logo na culinária, né? Quantas pessoas se negam ou embromam, ficam ali enrolando para dar uma receita? Vocês já passaram por essa situação? A gente vai e come alguma coisa que gosta muito, aí pede para a pessoa a receita, ah, tá, vou te dar, ah, tá, vou te dar, mas fica ali segurando. Por quê? Na verdade, primeiro é um orgulho, né? E essa pessoa quer ter esse domínio, né? Ela quer ser só ela que faz aquela receita, só ela que consegue fazer bem, né? E muitas vezes a pessoa não dá a receita, ou até dá, mas fica faltando, sabe aquele pulo do gato ali, né? O que faz a receita dar certo, ou aquele temperinho especial que só ela que tem, né? Esconde lá debaixo da manga, né? Isso acontece muito, né? E tem outras situações mais, é claro, mas eu achei que essa é leve, né? Então, quanto mais as pessoas vão permanecer na ignorância, mais fácil se torna de serem dominadas, né? Então, quanto mais eu impedir o conhecimento, que o conhecimento chegue a ela, mais eu consigo dominá-la. Só que, como disse também Jesus, nada há secreto que não venha a ser conhecido, né? Em algum momento, a verdade vem à tona, né? Não dá para ficar eternamente assim. E Jesus, então, ele se exprime por parábolas, né? Sobre, de certo modo, né? Sobre partes abstratas da sua doutrina. Tendo feito, então, da caridade para com o próximo, da humildade, condições básicas da salvação. Esse trecho está também no Evangelho, né? Só que, então, na verdade, Jesus falou, sim, por parábolas, né, sobre alguns temas, né, vários temas, mas sobre o que era essencial, né, o principal naquele momento, o que o povo necessitava mesmo ouvir e compreender. Aquele povo precisava muito disso, compreender que era necessário a caridade, né, que era necessário trabalhar, não, desenvolver, praticar a caridade para com o próximo, assim como também a humildade. Então, nesses pontos, Jesus foi bastante objetivo, ele foi claro, ele foi direto, né? Sem deixar margem para mais de uma interpretação. Era aquele ponto. Né? Então, ele não falou por parábolas nesse momento, né? Porque era importante isso. E aí, então, aqui já no finalzinho da nossa parte, né, ele vem falando da questão do espiritismo, que, eu queria só falar de um trechinho primeiro aqui, lá no primeiro capítulo, né, que fala das três revelações, né, quando ele vai falar, então, do espiritismo. Vou achar aqui. Então, Jesus vem falando ali, quando ele fala, né, primeiro a revelação a gente sabe que foi Moisés, depois Cristo, e depois a terceira revelação, que é o Espiritismo. Mas o Cristo, ele fala para a gente que, para ser aprendido o sentido oculto de algumas palavras dele, ele fala isso para a gente, né? Se fazia necessário que as novas ideias, os novos conhecimentos, na verdade, quem traz isso é o Kardec, né? Então, que as novas ideias e os novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável. Então, na verdade, era importante no momento que a ciência se desenvolvesse mais, né? Então, a ciência precisava contribuir para a eclosão e desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. E aí o Espiritismo vem cumprir nos tempos preditos, que o Cristo anunciou que viria, nessa terceira revelação,
ele vem preparar a realização das coisas futuras. Porque o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual, as suas relações com o mundo corpóreo, né? E aí aqui, então, nesse trecho que a gente finaliza, ele vem falando, né, que o Espiritismo ele tem o papel de lançar luz sobre uma infinidade de pontos obscuros, né? Porque lá ainda, com Jesus, tinha muitos pontos obscuros. Quando o Espiritismo vem, ele vem para clarear esses pontos, né? Pontos que ficaram realmente para serem esclarecidos depois com essa realidade diferente, já depois dessa ciência mais desenvolvida, né? E aí, quando a humanidade estiver preparada para entendê-los, né? Agora, o futuro, né? E isso veio de uma forma gradual, né? Veio com prudência, gradualmente, não foi de uma vez só revelada, não foram reveladas todas as verdades de uma vez só. Vieram aos poucos. E também ainda não foram todas essas verdades reveladas para nós, né? O futuro ainda nos revela, nos reserva algumas revelações, né? Quando a humanidade estiver também preparada para entendê-las, né? Como naquele momento nós não estávamos preparados, né? Aí depois com o Espiritismo a gente já conseguiu, né? Quando o Espiritismo veio, nós já estávamos um pouco mais amadurecidos e agora precisamos amadurecer mais, né? E ele ainda vem dizendo que não são mistérios da doutrina que estão reservados a um grupo de privilegiados, né? Os acontecimentos prepararão a difusão das ideias. E aí vai caber a nós, né, saber também difundir ainda mais, né, para a gente não guarde para nós, né, que a gente não coloque lá debaixo do alqueire a nossa luz. Joana de Ângeles, ela tem uma frase muito interessante que eu busquei agora nesses estudos, que eu não conhecia, né, que está lá no livro Jesus e a Atualidade, que ela vem falando dos ensinamentos de Jesus. Então, ela fala assim, os ensinamentos de Jesus foram e serão por muito tempo ainda essenciais. Só vão deixar de ser essenciais para nós quando atingirmos o estado crístico que ele tinha naquela época, que Jesus tinha naquela época. Significa que agora Jesus está muito à frente, que a gente não vai alcançar Jesus nunca, né? Agora, quanto tempo falta ainda para a gente chegar nesse estado crístico de Jesus, né? Falta muita coisa. Meus amigos, dá tempo de eu ler um trechinho aqui ainda? Fala para mim, Adriana. Dá sim, minha amiga, pode ler, Tá? com certeza. Então tá. É a última mensagem aqui, que é do Fonte Viva. É 81. A candeia viva. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Então, essa mensagem eu recortei, tá? Não está inteira, não, são trechos. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo, irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atendemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos então nossa possibilidade ao dispor dos semelhantes. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício. E a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Então, meus amigos, vamos brilhar a nossa luz. Verdade, gente, verdade. Muito obrigado pelas suas explicações. E realmente aí a gente acaba se lembrando, né, quando você fala para a gente essa questão da omissão de algumas
informações, algumas verdades. A gente vai lembrando que antigamente, né, algumas missas eram ainda proferidas em latim. Então, ou seja, já era difícil, né, a pessoa ler a Bíblia, né, seja como se fosse um livro, ou seja, aquela pessoa que se interessa e vai tentar ali, né, ler, interpretar as passagens bíblicas, já é muito difícil. Você imagina, então, assistir a uma missa em latim. Então, quer dizer, o objetivo realmente era manter, né, a informação contida a apenas alguns eleitos. Né? Então, aproveitando justamente esse gancho, vamos dar continuidade ao estudo do nosso capítulo de hoje, né? E aí vamos analisar a passagem, né, que Kardec intitula Não vades ter com os gentios. E aí, então, eu trago aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Retirando. Vamos lá. Está aqui. Não vades ter com os gentios. A passagem de Mateus, capítulo 10, versículo de 5 a 7, é a seguinte. Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes haver dado as instruções seguintes. Não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Então, meus irmãos, dentro dessa análise, né, ou seja, dessa interpretação, dessa leitura, quer dizer, uma das coisas que a gente vai observar, né, uma das explicações que a Lene trouxe no nosso estudo é de que a luz ela deve servir para dissipar as trevas, né? E aí, como que a gente vai observar, né, ou seja, o sentido dessa passagem, né? Se uma das formas que a luz, né, existe é justamente para poder dissipar as trevas, né? Ela deveria, e a gente observa ali, que para que possamos contribuir para essa finalidade, né, a melhor maneira que deveríamos fazer era justamente colocar a luz no lugar onde ela pudesse, né, iluminar a todos. E aí, essa passagem de Mateus, na realidade, ela vai nos explicar, né, justamente a exemplificação do ensinamento que a Lene trouxe, que é justamente o início dos trabalhos da divulgação do Evangelho pelos apóstolos, né? Obviamente, é um momento simbólico, né, das Escrituras que nos traz esse entendimento. Acontece que Jesus, ele instrui os seus apóstolos, né, de modo que ele não procurem, né, que eles não procurassem os gentios e nem entrassem nas cidades dos samaritanos. Ora, se, né, o Evangelho é a luz, né, não deveria iluminar a todos? Então, como entendermos essas palavras de Jesus, né? Será que os samaritanos e os gentios eles estariam excluídos, né, de receberem essa bênção? E aí, o bom senso
o bom senso ele nos responde, né, que não é isso, obviamente. Até porque já tivemos a oportunidade, né, de estudarmos aqui. Existem outras passagens que indicam justamente o contrário, como a parábola do bom samaritano, por exemplo. Então, primeiramente, vamos esclarecer os termos usados por Jesus, né, na passagem de Mateus. As ovelhas perdidas de Israel, né, eram os judeus insatisfeitos com as práticas do judaísmo, né, oficial, né, consideradas inadequadas, né, ou sem sentido, como, por exemplo, as excessivas práticas exteriores dos seus sacerdotes, né, a servidão em que os judeus se encontravam em relação a Roma, né, e outros motivos, né, fizeram os judeus, alguns desses judeus, né, manterem-se afastados das sinagogas. Os gentios, né, eram povos que viviam próximos aos judeus, né, considerados pagãos. Eles eram politeístas. E cidades dos samaritanos, né, era Samaria. Já tivemos oportunidade de estudarmos aqui também, né, que a Samaria ela era a capital do reino dissidente de Israel, né, que se deu à época de um movimento, né, de um acontecimento, né, chamado Cisma das 10 tribos. Né? E aí tivemos a oportunidade de entender também que os samaritanos, eles, apesar de terem a mesma origem hebraica, né, dos judeus, eles eram considerados por estes heréticos. Então, em função dessa briga, né, eles se consideravam inimigos, né, mutuamente. Então, meus irmãos, como a gente vai essas definições, né, que a gente traz aqui, elas vão nos ajudar a entender um pouquinho, né, o porquê Jesus orientou os seus apóstolos, os seus 12 apóstolos, né, a não buscar os gentios, né, e as cidades dos samaritanos naquele momento. Entendeu? Por quê? As ovelhas perdidas de Israel representavam justamente os judeus, assim como eram também os seus apóstolos. E aí a gente vai observar, né, que os israelitas, de um modo geral, eram, né, aqueles que eram mais naturalmente, né, os indicados para receberem o Evangelho de Jesus, os primeiros povos e pessoas a poderem receber, né, a Boa Nova. E aí por que isso se dá? Porque provém do judaísmo, né, um longo preparo espiritual, né, da lei de Moisés, a lei aplicada por Moisés. Nós sabemos que o judaísmo ele consiste na lei divina, né, que é aquela promulgada lá do Monte Sinai, e a lei dos profetas, além da lei proferida por Moisés, que ele aplicou ali, né, no momento de necessidade, e que nós já tivemos também a oportunidade de estudar, que essas leis elas vão mudando. E a lei divina não. Os ensinamentos dos profetas também não. Então, houve todo um preparo, né? E é por isso que realmente a gente entende que os israelitas foram os escolhidos. Realmente eles foram, embora não souberam aproveitar, de um modo geral, essa oportunidade. Mas isso não vem ao caso nesse momento. Então, eles foram, né, no caso, naquele momento, Jesus orientou os seus apóstolos a que procurassem as ovelhas perdidas, né, primeiro, por estarem perdidas, no sentido de estarem descontentes com o que era aplicado em relação à lei mosaica, né, eles se mostravam, né, um terreno
fértil para receber as primeiras semeaduras. Então, nesse sentido, eles também já tinham a noção do Deus único, né, o que realmente proporcionava a divulgação da Boa Nova. Então, os samaritanos e os gentios, né, obviamente, receberiam essas luzes do Evangelho posteriormente, que é quando se Jesus ele fala, ide antes, né, as ovelhas perdidas de Israel. Então, ou seja, isso quer dizer que depois todos os outros iriam ter a oportunidade de receber a luz do Evangelho. E aí a gente vai ter essa oportunidade de entender o que estamos falando aqui, né, lembrando do trabalho, né, magnífico que foi desenvolvido por Paulo de Tarso, né? É ele que não é à toa chamado de o apóstolo dos gentios. E quem ainda, né, a gente costuma aqui fazer algumas indicações, né, literárias, porque são através delas que também acabamos que acrescentamos os nossos conhecimentos, né? Quem ainda não teve a oportunidade de ler Paulo e Estevão, leiam. Esse livro ele traz, né, uma visão muito detalhada justamente do trabalho do apóstolo Paulo, principalmente o desenvolvimento do movimento cristão, do próprio cristianismo, né? Então, muitas das coisas que a gente sabe hoje, a gente recebeu desses ensinamentos que Emmanuel traz através de Chico Xavier. Então, assim, meus irmãos, dentro dessas informações que a gente traz, a gente vai observar que cada coisa ocorre no seu tempo, como a Lene trouxe para a gente ali, né? O cristianismo, né, que se iniciou simbolicamente através dessa passagem de Mateus, simbolicamente, eu digo um movimento, né, ou seja, de ir fazer a divulgação do Evangelho, né? Hoje ele é a maior expressão religiosa do planeta. Então, ou seja, ele começa humilde, simplesmente buscando aqueles que já conheciam algo, né, que já havia sido trazido por Moisés, tinham algumas noções e receberam, né, algo mais profundo, né, algo que tocava a alma, né, noções de que a vida não se termina apenas em uma existência, principalmente para aquelas pessoas que viviam, né, em situações de calamidade, de doença, né, extrema pobreza, né, era para eles que Jesus, na sua grande maioria, né, se dedicava. Então, até hoje, né, ou seja, apesar dos erros e acertos, nós aqui no início comentamos a respeito, né, da missa em latim, né, nós sabemos, não nos podemos, né, esquecer, né, dos erros cometidos pelo movimento católico, não falando mal do catolicismo, pessoas que naquele momento, né, se encontravam, né, no direcionamento de um movimento e que trouxe muitas avança então isso não tem como, né, interromper esse avanço. Então, o mesmo se dá, né, com relação à disseminação do espiritismo, né? E é isso que Kardec ele faz o link quando ele cita essa passagem não vá de ter com os gentios. Depois ele faz um link em relação ao movimento do espiritismo, né? Ou seja, os adversários contumazes, os zombadores, os incrédulos, eles representam,
os gentios e os samaritanos daquela época, né? Eles, essas pessoas, ainda não estão em condições de compreender os ensinamentos dos Espíritos. Então, isso não tem nenhum problema, né? Chegará um momento, né, e essas pessoas precisarão expostas assim a nós, muito provavelmente, né, os indagamos, né? E aí tem alguns exemplos até no livro dos Espíritos, né? Porque as pessoas nascem doentes e as outras sadias. Por que, que umas pessoas vivem em extrema pobreza e outras em extrema abundância? Qual o significado da morte de uma criança, né? Ou seja, uma morte tão prematura, se muitas das vezes o Evangelho associa um sofrimento ao pecado e a criança, ou seja, dentro da visão de uma existência única, nem teve tempo de desenvolver pecado, entendeu? Então, devemos estar preparados para esse tipo de situação, né? Ou seja, esse tipo de pergunta, né? As respostas elas só podem vir, né, de uma doutrina pautada na imortalidade da alma e na reencarnação, para poder entendermos que Deus ele é justo e bom na sua grandeza infinita. Então nós devemos estar preparados para divulgar o Evangelho justamente àqueles que estão interessados em recebê-las, né? Aos demais, né, o tempo ele dará conta. Então, para esse estudo, né, a gente chega aqui ao fim. Vamos dar sequência agora à próxima passagem, né, que Kardec ele coloca para nós aqui. Vamos ver aqui. É o terceiro assunto. O terceiro assunto que é: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. A passagem de Mateus também, capítulo 9, versículos de 10 a 12. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, que é o próprio Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos, o que fez que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: como é que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Bem, a gente também, né, o Evangelho segundo o Espiritismo traz nas suas explicações iniciais os termos publicano, né, fariseus, e aí a gente vai lembrar que Mateus era um publicano, que era um coletor de impostos. Essa gente de má vida era porque era mal visto pelos judeus, justamente por esse trabalho que eles exerciam. Eles sofriam uma pressão muito grande, né, do poder romano, né, e os judeus eram obrigados a pagar, né, por uma certa liberdade. Quer dizer, os romanos eles não se metiam nas questões administrativas e religiosas, né, porém teriam que pagar para isso. E aí vem essa questão da coleta de impostos. Então, os judeus odiavam, mesmo sendo um judeu que tinha como profissão, né, ser publicano, coletor de impostos. Então, Jesus, ao responder, né, dessa maneira ao fariseu, né, ele quer mostrar justamente de que existem pessoas que, por orgulho ou presunção, né, se julgam possuidoras de toda a luz, né, ou seja, que não precisam de nada, ou seja, estão felizes, né, e para eles, Jesus usa justamente essa frase: gozam de saúde. Então é justamente para
os fariseus, que Jesus atacou tanto, né, nessa questão de atacar, né, nós falamos no seguinte sentido: não ataca, no caso, a pessoa em si, mas sim o seu comportamento, né, a sua maneira de se expressar na sociedade. Os fariseus eram pessoas que tinham uma importância muito grande dentro de uma sociedade, eram formadores de opinião. Eles, juntamente com os doutores da lei, eram os responsáveis pelas interpretações das leis para aqueles mais pobres, né, que não tinham acesso à literatura, ao conhecimento. E é por isso que Jesus, muitas vezes, não atacava no sentido de mostrar, né, que estavam equivocados nas suas interpretações e que tinham muita responsabilidade por guiar muitos para o caminho errado. Por isso que dizia Jesus, né, o chamando de hipócritas, porque falavam uma coisa, mas faziam outra. Então, quando Jesus responde para eles, né, não são os que gozam de saúde e que necessitam de médico. Então, para essas pessoas, Jesus não perdia tempo. Assim como nós acabamos de falar a respeito daquelas pessoas que zombam do espiritismo, não acreditam, não tem problema. Não acreditam, não tem problema, vai viver a sua religião, vai viver, ou não vai viver a sua religião, não tem problema nenhum. Né? Não precisam de nada, tá tudo bem, então deixa eu fazer o meu trabalho aqui, né? Deixa eu levar a boa nova àqueles que querem realmente, né, compreender o mundo de uma forma melhor, querem compreender o porquê sofrem, querem compreender por que uma vida é tão curta, né? Por que quando velho, que geralmente nós caímos em si, nos arrependemos às vezes, né, por termos cometido tantos erros no passado, né? Então, é isso, a boa nova é para essas pessoas que de alguma forma chega um momento que passam a refletir sobre as suas vidas e que querem, a partir dali, terem um comportamento diferente, ou seja, tentarem se melhorar. Então, esse seria o primeiro posicionamento. Porém, Kardec ele pega o gancho dessa passagem para falar da mediunidade. Então, ou seja, a gente observa aqui à primeira vista, né, que Jesus, ele, não chega para lá, no bom sentido, no fariseu, né, você não precisa de nada, então eu estou aqui com os doentes, quero instruir os doentes. Mas ele utiliza para isso, para falar a respeito da mediunidade. Como que Kardec vai fazer isso? Né? Kardec ele nos fala lá no Evangelho que muitas pessoas se admiram, né, pelo fato de que a mediunidade ela é concedida a pessoas indignas, né, ou seja, que são capazes de usarem essa faculdade de uma maneira errada. E aí Kardec ele vai nos esclarecer que a mediunidade em si, né, ela é uma disposição orgânica, ou seja, qualquer pessoa ela pode ser dotada da mediunidade, assim como a faculdade de ver, né, de ouvir, de falar. Então, ou seja, é algo que todo mundo está sujeito a isso. Obviamente, uns têm problemas, outros não, né? E pelo livre-arbítrio, né, Deus ele lhes dá a oportunidade, né, de usá-la da maneira que bem entender. Então, no entanto, né, terão que responder, obviamente, pelos abusos que cometerem. Então, ou seja, e aí ele até brinca, né? Ou seja, se Deus houvesse, né, de dar a faculdade de falar apenas para aqueles que pudessem proferir palavras boas, né, edificantes, que no mundo nós teríamos
muito mais mudos do que temos hoje, pela própria condição de existência do planeta. Provas e expiações, o que é um indicativo de que a grande maioria, né, das pessoas, né, vivem em condições de aprendizado. Ou seja, erramos muito, porém, esses erros eles nos servem para aprendermos e evoluirmos. Então, vamos ver aqui uma passagem, né, que Kardec coloca para melhor nos instruirmos, né? É uma passagem do próprio livro, né? Do próprio livro. Ele fala o seguinte, justamente nessa parte, né? Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Então ele coloca assim, uma parte lá, ele fala: a mediunidade ela é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Não são esses últimos os doentes que necessitam de médico, né? Então, ou seja, dessa colocação de Kardec, nós tiramos a importância que é justamente a educação mediúnica que a gente conhece e sabe que existe, né? Que são desenvolvidas lá nos centros espíritas, né? O acolhimento e a orientação para aquelas pessoas que não sabem lidar com a faculdade mediúnica, né? Justamente, né? Ou seja, o objetivo é esclarecer a essas pessoas, né, que essa situação, né, essa faculdade, ela pode ser empregada, né, com uma finalidade útil. E aí a gente vem justamente lembrando das sessões mediúnicas que acontecem nos centros espíritas. É onde o próprio médium pode se beneficiar disso, ao trabalhar com alguma coisa, né, boa, que é justamente dar a oportunidade de se servir de medianeiro, né, ao espírito que quer se manifestar, útil ao próprio espírito que está se manifestando, que tem a oportunidade ali de ser orientado, e a um terceiro, que às vezes é a pessoa na qual é endereçada a mensagem. Olha só quantas coisas boas. Porém, aí a gente vai ter que também lembrar, né, que nem sempre aqueles que são médiums ostensivos sofrem com isso, pelo contrário, e às vezes até utilizam de uma maneira errada, né, acabam que passam até a fazerem trabalhos, né, remunerados em relação a isso, que é, na visão espírita, um erro, um equívoco, né? E por que é um erro, um equívoco? Porque o Espiritismo ele nos diz que, na grande maioria das vezes, pela nossa condição evolutiva, né, a tendência é que nós estejamos muito mais próximos dos espíritos inferiores do que os superiores. Então, para aqueles médios que não têm orientação, não conhecem, né, a faculdade de ser médium, a tendência é muito maior de se alinharem aos espíritos inferiores do que superiores. E, obviamente, para fazer um trabalho remunerado utilizando essa faculdade, muito provavelmente está sendo, quer dizer, com certeza está sendo utilizado por um espírito também ignorante ou pior, né, aproveitador. Então, essa orientação que Kardec nos traz, ela é muito importante. E é uma outra finalidade que o Espiritismo traz e tem objetivo, né, de esclarecer as pessoas, né? E aí eu vou colocar o próximo slide. Olha o que Kardec nos fala, para terminar o nosso estudo aqui. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores.
é apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e somente deles tem assistência. Essa condição, né, ela na grande maioria das pessoas, só vai ser conseguida com uma orientação, com o entendimento do que é ser espírita, do que é ser médium e o que é o espiritismo, né? Então, um exemplo aqui, né? O melhor exemplo que a gente tem, Chico Xavier. Chico Xavier, uma pessoa boa de natureza, um espírito elevadíssimo que esteve entre nós, um médium ostensivo, mais ostensivo que a Terra já teve. No início da sua vida, ele teve problemas, porque não conseguia entender. Procurou o padre, que também não sabia orientá-lo. E esse conflito o atordoava. Obviamente que ele, depois disso, foi muito bem orientado por Emmanuel, né? E, obviamente, para cumprir o seu papel na Terra, ele teve ali, né, pessoas e espíritos capazes de orientar. Mas a grande maioria não é isso. Então, esse é o papel hoje daqueles que, numa casa espírita, podem vir, né, a orientar as pessoas que irão buscar por ajuda nesse sentido, para poderem ser orientados. Então, agora, eu termino aqui a minha parte e passo a bola para a nossa irmã Juliana. Ju, por favor. Vamos lá, então. Boa noite a todos. Né? E aproveitando esse finalzinho do estudo do Adriano, eu vou deixar o convite, porque a gente está chegando no finalzinho desse ano, e o próximo livro, ano que vem, é o Livro dos Médiuns, né, meu amigo? É esse manual que Kardec nos deixou, muito bem elaborado, muito bem explicado, que nos ajuda muito a conhecer a mediunidade, a saber como ela se desenvolve, como ela pode ser bem trabalhada, bem utilizada. Né? Então, não deixem de fazer o Livro dos Médiuns no próximo ano, continuando aí com os estudos do Gelco, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Nós ficamos com o finalzinho desse capítulo, que vai falar para a gente sobre a coragem da fé e depois carregar sua cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Então, vamos falar um pouquinho primeiro sobre o item 17 e 18, que são as duas... não, minto, desculpa. Os itens 13 e 14, depois o 17 e o 18. E aí, nós vamos colocar a passagem do Mestre Jesus, né, o que ele veio nos colocar, e aí vamos conversando para que possamos entender essas passagens do Mestre. Então, ele fala assim, por Mateus, né? Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. E depois, segundo Lucas, Jesus nos diz: porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua majestade e na de seu Pai e dos santos anjos. Né? Então, essas colocações do Mestre Jesus, elas devem ser interpretadas de acordo com os seus ensinamentos. E esses ensinamentos têm a base no amor incondicional. Né? Então, Jesus usou dessas colocações, dentro desse contexto, essas palavras bem fortes, porque ele queria colocar para cada um de nós que só viverá no reino de Deus os que viverem esses ensinamentos, esse amor incondicional, que são colocados para nós através das leis morais. Né? Desse longo caminho que nós vamos fazendo na nossa caminhada evolutiva, buscando esse aperfeiçoamento moral. Né? Então, enquanto isso não acontece para nós, né, e muito bem nos lembra Emmanuel, ele nos fala que nós estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude. Mas tudo isso faz parte desse processo que falamos agora. Né? Ele é contínuo, ele é diário. E Emmanuel nos diz que nós continuamos merecendo o amparo divino sempre que nós nos esforçamos por merecê-lo, sempre que nós nos colocamos para o trabalho útil,
fazendo o nosso melhor, vencendo as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. Então, a partir dessa nossa disposição de trabalhar, nós vamos continuar merecendo todo esse amparo divino, né? E aí, a gente estudando, né, nós vamos buscando orientações de Emmanuel, vamos buscando orientações de expositores que já vêm nos ajudar aí com tantos assuntos sobre a doutrina espírita, né? E aí nós conseguimos pegar um texto da senhora Leda, eu já falei dela aqui, ela é lá do Centro Espírita Batuíra, ela já desencarnou, mas ela tem textos maravilhosos. Quem tiver a curiosidade, vai lá, coloca o Centro Espírita Batuíra de Ribeirão Preto e vem assim textos ótimos que ela traz para a gente. Então ela coloca que uma das qualidades nobres do espírito é a autenticidade, que é a coerência entre os princípios filosóficos e religiosos, a partir dos seus atos, né, da sua conduta no mundo material. E ela diz para a gente que é talvez o traço da pessoa que mais inspira confiança, é essa autenticidade, porque a partir daí é que ela vai expressar a sua sinceridade e não vai temer as opiniões daqueles que vão querer julgá-la pelas suas ideias e pelas suas ações, né? E ela continua dizendo que uma pessoa autêntica não significa ser aquela pessoa sem preocupações com as reações dos outros, mas aquela pessoa que expressa pela sua filosofia de vida, né, no seu dia a dia, no seu cotidiano, sem ofender a ninguém, todos aqueles princípios que ela traz, todos aqueles princípios que ela defende, que ela acha que são justos, que são nobres, né? Então, é muito bacana a gente parar para pensar por esse ponto, né? A coragem da fé, nós vamos ver um pouquinho mais adiante, como Kardec coloca aqui para a gente, né? Que é a coragem dos espíritos, das opiniões próprias que são ditas, né? Sem deixar a sua colocação, a sua filosofia de vida de lado, é o que ela vem dizer aqui para a gente também, né, a dona Leda. É que, apesar de nós termos uma filosofia de vida, de nós nos colocarmos para o mundo, dando a nossa opinião, né, a partir da nossa conduta, nós não vamos ofender ninguém, nós não vamos humilhar ninguém, nós não vamos fazer mal a ninguém, mas vamos defender a nossa posição diante do mundo. E é isso o que Jesus nos convida aos seus discípulos a nós termos essa autenticidade, a coragem da fé. Aqueles que temerem confessar-se discípulos da verdade não são dignos de ser admitidos no reino da verdade, porque se trata de uma fé egoísta, que eles guardam para si mesmos, ocultando-a com medo dos prejuízos que lhes possa acarretar no mundo. Enquanto isso, os que colocam a verdade acima dos interesses materiais, proclamando-a abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo futuro próprio e pelo futuro dos outros, né? Como nos disse Kardec aqui na mensagem do Evangelho, na sua explicação. Então, existe a coragem da fé quando ela é admitida por quem a professa, por quem a coloca, né? Por quem a divulga, sem se importar com as críticas dos demais, sempre respeitando a tudo e a todos, fazendo a sua opinião ser colocada de maneira equilibrada, harmoniosa, sem ofender e sem humilhar a ninguém, né? Então, ela vai ser demonstrada através do quê? Através do nosso esforço, né? Do nosso esforço de vivenciarmos a nossa fé no nosso dia a dia, independente do lugar que estejamos, independente das pessoas com quem estejamos. Ela vai irradiar paz, equilíbrio, serenidade, confiança, porque segue as leis divinas, porque caminha buscando o progresso moral, né? A perfeição moral. Então, ela está presente naquele que busca viver esses princípios, no meio em que estiver, seja familiar, social, mas também sabe colocar as suas opiniões e aceitar a dos outros, sem afrontar ninguém, agindo simplesmente com naturalidade, né? Expressando o seu direito máximo de fazer as suas escolhas, né? E é isso o que Jesus coloca para a gente. Nessas palavras de Jesus, ele também vai dirigir-se aos espíritas, né? Porque se hoje no Brasil, né, existe um respeito maior pelas ideias religiosas,
né, do que lá atrás, quando o Espiritismo passou por uma perseguição enorme, e não foi diferente com o cristianismo, né? Nós também sabemos de todos aqueles que levantaram a bandeira do cristianismo. Adriano lembrou muito bem de Paulo de Tarso, nós vamos falar um pouquinho mais dele depois, mais para o finalzinho do nosso estudo. Nós lembramos na semana passada de Joana de Cusa, né, que está lá no livro Boa Nova, de Maria de Magdala, também está lá no livro Boa Nova, e não poderíamos deixar de falar de um grande trabalhador espírita que foi Bezerra de Menezes, né? E a gente fecha esse primeiro item da Coragem da Fé falando de Bezerra de Menezes, porque o espírita de hoje, né, ele tem essa liberdade de pensar, de sentir, de agir, porque outros espíritas que passaram deixaram a sua marca de trabalho, de luta através do amor, né? Da luta através do respeito. E Bezerra de Menezes foi um desses. Está, né? Lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A quem ainda não teve a oportunidade de ler, leia, tem um capítulo lá no final do livro praticamente dedicado ao Dr. Bezerra de Menezes e a toda a sua trajetória, né, de médico, trabalhador espírita incansável, divulgador da doutrina espírita, trabalhador da seara. E hoje, ainda no plano espiritual, por seu pedido, né, que foi atendido por Maria, mãe de Jesus, né, foi atendido por Jesus, de continuar servindo e trabalhando lá do plano espiritual, olhando e amparando a cada um de nós aqui no planeta Terra, especialmente aqui no Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então, que fique esse aprendizado para a gente. Foi a partir dessa fé que esses irmãos vieram colocando da sua coragem, da sua determinação de levar a fé que acreditavam, né, de professar a fé que achavam que levaria a humanidade ao progresso, dentro do respeito, desse amor incondicional que Jesus veio nos colocar, é que nós hoje temos essa liberdade de pensar, de agir e de sentir, né, de colocarmos, principalmente dentro da nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos, né, vivenciá-la em todas as suas vertentes, né, dentro da casa espírita e fora da casa espírita. Né? Nós podemos praticar, nós podemos estudar, conhecer a doutrina com toda a liberdade que pudermos, né? Porque temos esse direito, porque ele foi conquistado a partir desses companheiros, lá desde o tempo dos defensores do cristianismo, né? Dos divulgadores da doutrina do Cristo, até passar pela terceira revelação, o Espiritismo, e chegarmos nos dias atuais, né? Onde estamos hoje. Então, que fique esse aprendizado para a gente. Essa coragem da fé, de colocar aquilo em que se acredita, tendo respeito pelo outro, mas tendo uma base muito segura para amparar as suas ações na defesa dessa doutrina, né? Desse amor incondicional do Mestre Jesus. E aí nós passamos para o próximo item, que é o carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Então vamos lá. Vamos ler novamente as passagens. Deixa eu falar aqui com vocês. De vez em quando aparece uma perninha por aqui. É o meu pequeno que está aqui pertinho de mim, tá? Me desculpem, porque às vezes ele pode aparecer aqui atrás. Então vamos lá. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e carregarem de injúrias, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai naquele dia e exultai, porque olhai que grande é o galardão no céu, porque desta maneira tratavam os profetas, os pais deles. Está lá em Lucas. E depois, e chamando a si o povo com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois de que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Está em Marcos e também lá em Mateus, em João e também em Lucas. São diferentes apóstolos que escreveram essa passagem.
Então, Jesus, ele convida aos cristãos, né, nessas colocações que ele faz, a vivenciar, a participar da vivência evangélica, independente do lugar que estejamos, com toda a sinceridade e a naturalidade que nós podemos exercê-la, que nós podemos praticar esta vivência, entendendo e aceitando, mesmo que recebamos críticas ou injúrias por conta disso, né? Então, para que assim nós possamos caminhar, para que assim nós possamos nos fortalecer, né, nos encorajarmos na nossa fé, é necessário que esses ensinos sejam compreendidos, né, possam fazer parte do mais íntimo do nosso ser, porque eles dão aos cristãos, eles nos dão a certeza de que são verdadeiros, né, de que constituem um caminho reto, o caminho pleno que nos levará ao espírito imortal, à perfeição e à felicidade, né? Então, é necessário que o amor de Deus, a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, né, seja conhecido, seja compreendido da maneira mais pura possível, porque Jesus é o espírito mais puro que já viveu na Terra, né? É o espírito que nos serve de modelo e guia, e a partir dos seus ensinamentos é que nós vamos buscar esse convívio mais próximo do nosso Pai de amor, né? Desse amor mais puro que nós recebemos dele, né? Então é necessário que os valores espirituais sejam considerados muito, mas muito acima dos valores materiais, né? Sacrificando esses valores espirituais, né? Sacrificando esses valores materiais em favor dos valores espirituais, porque tudo que está no mundo fica no mundo, mas o que faz parte de nós, espíritos imortais que somos, sempre estará conosco, são esses valores espirituais, né? Então, os que se esforçam para vivenciar os ensinos de Jesus, na sua pureza, na sua coerência, na sua sabedoria, não vão ter receio desse mal exterior que possa vir, né? Do sarcasmo, da injúria, da maledicência, né? Muito pelo contrário, nós vamos seguir levando a mensagem de Jesus, porque nós confiamos nesse amor e na justiça do Pai Maior, né, que dá a cada um segundo as suas obras, segundo a sua maneira de pensar e de agir. Se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, nos disse Jesus. E como é que nós podemos entender esse negar-se a si próprio? Se tudo na terra leva o homem à satisfação das suas necessidades materiais e espirituais, né? Negar-se a si mesmo é negar-se a ser fruto da matéria, é compreender-se como espírito imortal, é perceber que suas necessidades espirituais estão muito acima das necessidades materiais, que essas devem ser satisfeitas na medida do bem que possa proporcionar ao ser eterno, nos diz a senhora Leda, lá do Centro Espírita Batuíra. E ela coloca assim para a gente: e assim se percebendo, eliminará todo o excesso, todo o supérfluo, no objetivo de não prejudicar o espírito, que levará consigo para sempre apenas os valores espirituais desenvolvidos durante a existência, negando-se durante essa a tudo que possa dificultar a sua progressão espiritual, né? Porque a partir daí nós vamos dando valor a tudo que realmente importa ser dado valor. Paulo de Tarso nos diz: nós precisamos viver no mundo sem sermos do mundo. Então nós precisamos do mundo material para progredir. Nós precisamos das coisas que estão no mundo material para vivermos nesse mundo material. Mas não podemos esquecer da nossa essência, de quem nós somos verdadeiramente, de espíritos imortais, espíritos eternos. E que a nossa verdadeira morada é o plano espiritual, né? É a nossa vida espiritual. Então, tudo que nós semearmos aqui, nós vamos colher lá no mundo espiritual. Tudo que nós buscarmos aqui nos servirá também para progredirmos e caminharmos em direção a essa consciência maior que vai nos desenvolver moralmente, né? Então, que nós possamos fazer da melhor maneira, tirarmos o melhor proveito de quando aqui estivermos, porque nós temos esse objetivo, direcionar as nossas energias para as atividades que vão nos beneficiar para um mundo
espiritual, que nos vão beneficiar para uma vida melhor, para um bem viver melhor, que começa aqui e vai até o mundo espiritual, né? Então, beneficiar não só a nós mesmos, mas, sobretudo, aos nossos irmãos, àqueles que estão juntos conosco nessa jornada, né? Evitando prejudicá-los e evitando também, por consequência, prejudicarmos a nós mesmos. Então, estabelecer uma meta de desenvolvimento espiritual no bem, para o bem e pelo bem, nos esforçando para que não percamos, né, em nenhum momento essa qualidade, né, essa busca pela qualidade, essa busca pelo trabalho útil, né, de sermos úteis, de darmos qualidade ao nosso viver, para que ele seja um bem viver. Então, retomar essa caminhada, assim que percebemos que desviamos do caminho, faz parte da nossa trajetória, né? E todos nós somos falíveis ainda. Então, muitas vezes buscamos atalhos, buscamos caminhos mais curtos, né? Saímos daquele caminho reto. Mas assim que percebermos esse desvio, voltemos para aquele caminho da retidão. Porque é através desse caminho que nós vamos buscar esse objetivo, que nós vamos atingir a esse objetivo, né? De fazermos o nosso melhor sempre, para que possamos fazer o melhor para todos aqueles que estão conosco, nos levando nessa caminhada, seguindo à frente. Não nos revoltarmos, não nos lamentarmos, enfrentarmos as vicissitudes do dia a dia, sempre com coragem, com confiança em Deus, sabendo que colheremos aquilo que plantamos, né? Porque vamos favorecer a nossa caminhada nessa meta a que somos convidados a cumprir, né, diante do nosso Pai maior. Então, seguir Jesus é estudar os seus ensinamentos, é buscar compreendê-los e praticá-los da melhor maneira possível, com o nosso esforço, para que nós possamos realmente fazermos as nossas conquistas que nos levarão a essa verdadeira vida, que é a vida espiritual, né? Então, quando Jesus nos convida, né, a salvar a vida, perdê-la carregando a sua cruz, é esse convite que ele vem nos fazer, né? Que nós possamos direcionar essas nossas energias para essas atividades que vão beneficiar a nós mesmos e a todos aqueles que estão à nossa volta. Prejudicar, jamais. Desviamos do caminho, percebemos, voltemos ao caminho da retidão, porque o nosso Pai está de braços abertos nos esperando, né, em qualquer tempo, para nos amparar e nos ajudar nessa nossa caminhada. E aí nós fomos separar uma mensagem de Emmanuel, fizemos como a Lene. Também fomos buscar, só que no outro livro, Caminho, Verdade e Vida, também pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que diz assim para a gente: o Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. Por isso dissemos que falaríamos de Paulo de Tarso um pouquinho no finalzinho do estudo. Ele é um grande exemplo, como nos disse Adriano, de um trabalhador, de um cristão que divulgou, né, Jesus, os ensinamentos do Mestre Jesus através do seu comportamento, da sua mudança, né, de ter escolhido o caminho, de seguir o caminho reto, depois de tantas curvas e de tantos atalhos. Então, Emmanuel nos coloca que o Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. Muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontraram nessa notícia uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo Paulo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém. Movimentara-se entre elevados encargos públicos, detivera dominadoras situações e, no entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs
a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. E aqui, então, a gente vai terminando o nosso estudo dessa noite, fazendo essa colocação, né, que Emmanuel nos traz sobre Paulo de Tarso, essa reflexão que Deus esperava dele, né, as mãos limpas para o trabalho. E ele assim fez na sua caminhada de transformação. E que transformação, né? Se colocando como um obreiro nas tarefas do Mestre Jesus, levando o cristianismo a todos aqueles que quisessem ouvir os ensinamentos do Mestre. Então, que nós possamos ter, como Paulo de Tarso, essas mãos limpas no nosso dia a dia, buscando sermos esses tarefeiros que o nosso Pai espera de cada um de nós. Né? Muito obrigada, meus amigos. Vamos lá, Adriano. Valeu, Ju. Ótimas as suas explicações. E realmente é um estudo que nos ajuda bastante, né? Às vezes, em momentos difíceis, refletirmos sobre essa luz que temos à nossa disposição, que é o Evangelho. E é isso. Então, vamos para a nossa prece final, né? Encerrando o nosso encontro de hoje. E elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, para agradecermos por mais este momento, de podermos estar aqui justamente estudando essa doutrina que tanto nos ajuda a compreender os males da vida, os problemas que nos acercam, nos dando força, nos orientando para trilharmos por caminhos corretos, né? E é isso, Senhor, que possamos ter o merecimento e a sabedoria de identificarmos essas luzes que aparecem na nossa frente para iluminar os nossos caminhos. E que, quem sabe, também possamos ser luzes para aqueles irmãos que ainda padecem dos tormentos da vida. E assim como um dia fomos ajudados por alguém, possamos ajudar também alguém. E é nesse sentido, Senhor, que pedimos também pelo nosso planeta, pelo nosso país, pelo nosso povo, que principalmente a espiritualidade amiga, junto com o grupo abnegado do nosso irmão, amigo Ismael, possa trabalhar neste cantinho do mundo que é o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Não há nada de exclusivo, especial nesse sentido, pelo contrário, muito trabalho, porém é aqui que nós temos todas as expressões religiosas que, por muitas dificuldades, apesar delas, podem se manifestar abertamente. E é a partir daí que um dia teremos a unificação dos pensamentos em torno daquilo que Jesus colocou como sendo o mais importante de tudo, que é o amor. Lembrando Emmanuel, que diz que todos nós nascemos com o germe do amor e que em muitos
permanecem cristalizados. E vai cabendo justamente as infinitas experiências através das inúmeras reencarnações, o trabalho de poder germinar essa semente. É isso, Pai. Muito obrigado por tudo. Que todos possam ter um excelente final de noite, né, e ótima semana também para todos. Muito obrigado. Fique com Deus. Que assim seja. Graças a Deus. É isso, meus amigos, meus irmãos. Até a próxima. Muito obrigado. Boa noite, gente. Um abraço. Tchau, Boa tchau. noite. Até a próxima segunda. Valeu.